Em pleno Estado Novo, a 14 de agosto de 1959, pelo aniversário de 574 anos da Batalha de Aljubarrota, a Câmara Municipal de Tavira inaugurou um pequeno monumento colocado na entrada sul da Ponte Romana da cidade. A Batalha de Aljubarrota, realizada no dia 14 de agosto de 1385, teve como principal antecedente a crise da sucessão ao trono, que durara de 1383 a 1385. Como podemos observar, o monumento evoca a memória dos valorosos moradores de Tavira e Faro que, na crise política de 1383 a 1385, defenderam nesta ponte a causa de Dom João I, mestre de Viz, e nela proclamaram a vitória decisiva do Algarve na luta pela independência de Portugal. De acordo com o relato feito na obra Crónica de Dom João I de Fernão Lopes, estudado na disciplina de português, a morte de Dom Fernando I resultou numa enorme crise que podia resultar na anexação de Portugal a Castela. Após a batalha, que Portugal ganhou incontestavelmente, os fugitivos espanhóis foram apanhados pelo povo. Faltou apenas dizer quem foram os cabecilhas de Tavira e Faro que ajudaram o nosso mestre de Viz, futuro rei Dom João I. Fernão Lopes, numa passagem da sua obra Crónica de Dom João I, identifica-os. De Tavira e de Faro, Rodrigo Afonso de Aragão, Vasco Andes, pai de Vasco Andes, Corte Real. Gonçalo Arraes. Vasco Andes fora cavaleiro honrado de Tavira nos reinados de Dom Fernando e Dom João I e fronteiro moro do Algarve, sendo fundador da família Corte Real. A família Corte Real era uma família nobre da cidade de Tavira, sendo ainda hoje possível verificar tal estatuto não só através das ruínas do solar Corte Real, localizadas junto ao Castelo de Tavira e abertas ao público, mas também pela atribuição de uma rua em nome de João Vaz Corte Real, mantendo assim viva a sua memória. João Vaz Corte Real foi filho ilegítimo de Vasco Andes Corte Real, cavaleiro da Casa Real, fronteiro moro do Algarve, alcaide moro de Tavira e Silves e armador moro do rei Dom Afonso V, ou, por outras palavras, o oficial encarregue das armas pessoais do rei. O seu pai estivera na tomada de Ceuta e recebera, por serviço ao rei, diversos bens em Tavira, portanto o seu pai era um nobre. No entanto, apesar de filho de um nobre abastado, João Vaz Corte Real era bastardo e secundogénito, sendo por isso remota a possibilidade de suceder na casa paterna, circunstâncias em que a aventura ultramarina surgia como oportunidade de obter o património de que carecia, bem como para afirmar a respectiva linhagem. Não se conhece o percurso pessoal de João Vaz Corte Real até receber a capitania de Angra, a atual Angra do Heroísmo. A doação foi feita na sequência da divisão da Ilha Terceira em duas capitanias, a de Angra e a da Praia. Doação esta feita em recompensa de serviços prestados, sendo que as fontes mais antigas consideram que os mesmos foram realizados em viagens de exploração no Atlântico. Corte Real teria organizado algumas viagens que o teriam levado às costas da América do Norte, explorando desde as margens do rio Hudson e São Lourenço até ao Canadá e Península do Labrador. Contudo, estas viagens permanecem duvidosas. Pouco depois de ser nomeado capitão donatário de Angra, partiu para os Açores, acompanhado da sua mulher e os seus 3 filhos. Fixou-se então na localidade de Angra, que fez sede da sua capitania, dando início à segunda fase do povoamento da Ilha Terceira, em finais de 1474 ou princípios de 1475. Os seus 3 filhos, Gaspar Corte Real, Miguel Corte Real e Vasco Andes Corte Real, todos navegadores audaciosos, realizaram várias viagens de exploração para o oeste dos Açores, tendo os 2 primeiros desaparecido depois de expedições marítimas em 1501 e 1502. O seu filho mais novo, Gaspar Corte Real, terá feito em 1501 a sua primeira viagem à Terra Nova. Partiu em 1501 numa segunda expedição ao continente americano e nunca mais voltou. Sem notícias do irmão, Miguel Corte Real partiu a 10 de maio de 1502 à sua procura. Atingida a costa da Terra Nova, os navios separaram-se para efetuar buscas, marcando o encontro para 31 de agosto, numa baía. Na data combinada, compareceram 2 navios, mas o de Miguel Corte Real nunca mais foi visto. Vasco Andes Corte Real quis ir em busca dos seus irmãos, mas o rei não lhe concedeu autorização, uma vez que se o terceiro irmão desaparecesse, seria o fim da linhagem Corte Real, acabando por permanecer na ilha e sucedendo a seu pai como capitão do donatário. Séculos mais tarde, foram encontradas possíveis provas da presença de um dos filhos de João Vaz Corte Real no continente americano, a famosa Pedra de Dayton, cuja réplica se encontra na cidade de Tavira.
A pedra de Dayton é um bloco de rocha cuja superfície na face voltada para cima está recoberta de inscrições. Originalmente, a pedra estava localizada dentro de água no estuário do rio Taunton, em Berkeley, Massachusetts, em tempos parte da vila de Dayton, daí o nome da rocha. As primeiras descrições das inscrições da rocha são datadas de 1680, quando o reverendo John Danforth as copiou e enviou para Londres numa tentativa de obter interpretação. Em 1918, Edmund Delabar, professor de psicologia na Universidade Brown, após estudo e investigação, formulou a tese de que parte daquelas inscrições teriam sido feitas por Miguel Corte Real. Segundo esta interpretação, são identificadas nas inscrições o que parecem ser as cruzes de Cristo, conhecidas por serem representadas nas velas das naus portuguesas, o escudete português e o seguinte texto em latim: Miguel Corte Real, pela vontade de Deus, chefe dos índios, 1511. Para evitar os danos provocados pelo vandalismo, pela erosão das marés e pelos efeitos da variação térmica, em 1963 a rocha foi removida do rio e classificada como objeto protegido pelo estado de Massachusetts. Existem diversas réplicas da pedra de Dayton, sendo possível encontrar uma delas em Tavira, junto ao rio, uma vez que esta foi a terra natal do navegador quinhentista Miguel Corte Real. Para além da pedra de Dayton, podemos mais uma vez encontrar referências a João Vaz Corte Real e aos seus filhos numa homenagem presente no poema Noite, que constitui a terceira parte, o encoberto do livro Mensagem de Fernando Pessoa. Poema Noite, de Fernando Pessoa. A nau de um deles tinha-se perdido no mar indefinido. O segundo pediu licença ao rei de, na fé e na lei da descoberta, ir em procura do irmão no mar sem fim e a névoa escura. Tempo foi. Nem primeiro nem segundo volveu do fim profundo do mar ignoto à pátria por quem dera o enigma que fizera. Então o terceiro El Rei rogou licença de os buscar e El Rei negou. Como um cativo, o ouvem a passar os cervos do solar. E, quando o vem a figura da febre na amargura, com fixos olhos rasos de ânsia, fitando a proibida azul distância. Senhor, os dois irmãos do nosso nome, o poder e o renome, ambos se foram pelo mar da idade à tua eternidade, e com eles de nós se foi o que faz a alma poder ser de herói. Queremos ir buscá-los desta vil nossa prisão servil. É a busca de quem somos na distância de nós e em febre de ânsia, a Deus as mãos alçamos. Mas Deus não dá licença que partamos. O poema Noite refere ao episódio da exploração da América pelos irmãos Corte Real, tendo também ligação com a anteriormente referida Pedra de Dayton, uma vez que foi um dos irmãos que fez as inscrições na mesma. Através da leitura dos versos 1 e 2, a nau de um deles tinha-se perdido no mar indefinido, compreendemos que o primeiro irmão referido é Gaspar, que explorou a costa do Canadá, mas não regressou da sua viagem. Pelos versos 3 a 6, o segundo pediu licença ao rei de ir em procura do irmão. Percebe-se que o segundo irmão, Miguel Corte Real, partiu em busca do seu irmão com 3 navios, mas apenas o seu não voltou. Interpretamos através dos versos 11 e 12, então o terceiro El Rei rogou licença de os buscar e El Rei negou. Que o terceiro irmão, Vasco, pediu ao rei para ir à procura dos seus irmãos, mas este não cedeu, pois se o último irmão também desaparecesse, seria o fim da sua linhagem. Através dos versos 17 e 18, com os olhos fixos de ânsia fitando a proibida azul distância, enfatiza-se a ideia de ir à descoberta, viajar até uma distância desconhecida. Pelos versos 21 e 22, ambos se foram pelo mar da idade à tua eternidade, compreendemos que se trata de uma referência a ambos os irmãos que desapareceram. Através dos versos 23 e 24, com eles de nós se foi o que faz a alma poder ser de herói, compreendemos que com a perda dos irmãos, Vasco perdeu o alento e a ousadia. Nos versos 25 a 26, queremos ir buscá-los desta vil nossa prisão servil. Encontramos o uso de uma perífrase na expressão a prisão servil para o conceito vida. Por fim, no último verso do poema, verso 30, mas Deus não dá licença que partamos. Interpretamos que Vasco, ao falhar o pedido feito ao rei para ir em busca dos irmãos, Vasco pede então a Deus que o liberte da amargura e o leve para o além, mas Deus não lhe concede a morte.